Fala galerinha da aula D, professor Maurício Dickmann, professor Capita, teu professor de matemática aqui da firma, para mais um vídeo de geometria plana. E esse vídeo, na verdade, é uma continuação do nosso último vídeo sobre área pela fórmula trigonométrica, lei dos senos e lei dos cossenos. Eu trouxe para a gente aqui 3 exemplos para a gente ver como é que cai aquilo que a gente discutiu no último vídeo. Tá? Mas antes de começar, tu já sabe, ritualzinho sagrado nosso. Te inscreve, tá aqui ou aqui, tá em algum lugar aqui, o botãozinho vermelho, clica aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, enfim, essas coisas aí que tu sabe fazer e que ajuda muito o nosso trabalho aqui na firma. Certinho? Vamos lá. Eu trouxe 3 perguntas, área, quanto mede o lado X e quanto mede o lado A nesses 3 triângulos. Mas antes, quero lembrar contigo esses arcos, os ângulos notáveis ou arcos notáveis que vão ser muito úteis aqui, porque não adianta nada tu lembrar do que a gente falou no último vídeo, da área, da lei dos senos, da lei dos cossenos, se tu não souber o valor do seno e do cosseno dos ângulos, tá? Então essa tabelinha aqui, ó, tu tem que saber se vai ser com musiquinha, se vai ser sem musiquinha, enfim, são valores que tu precisa conhecer para fazer qualquer prova em qualquer lugar do planeta ou da galáxia, onde quer que seja, certo? Ângulos de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Tá? Eu não sou muito fã de musiquinha, mas é 1, 2, 3 e 3, 2, 1 e acabou. Tá? Porque aí depois para chegar na tangente, tu pode só fazer esse dividido por esse que vai dar tangente. Né? Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Tá? E acabou. Tem que conhecer esses caras, porque a gente vai usar eles aqui nos nossos exemplos. Vamos lá? Vamos. Vamos começar pelo começo. Qual a área do triângulo abaixo? Sempre que tu vai atrás da área de um triângulo, eu acho que a primeira tentativa, para a grande maioria dos estudantes, é base vezes altura. Só que aqui não rola. Aqui a gente não tem base, aqui a gente não tem altura. A gente tem justamente 2 lados e o ângulo entre eles. Exatamente o que a gente precisa para aplicar aquela fórmula trigonométrica, né? Lembra que é lado vezes o seno do ângulo entre eles. Ó. A área deste triângulo é lado vezes o seno do ângulo entre eles, que agora é um ângulo de 120 graus, sobre 2. Certo? Ai, Sora, o seno de 120 não está na tabelinha, não sei, não tem como. Tem sim. Por isso que eu botei essa nuvenzinha aqui, olha que bonita que ficou essa nuvenzinha. Com o nosso círculo trigonométrico. Por quê?